Bem, pessoal, eu sou Davidson e vou dar continuidade à apresentação, demonstrando o exemplo prático, né, da linguagem Visual Prolog. O exemplo que a gente vai utilizar é a ordenação da Torre de Hanoi e que, como vocês podem observar aí a imagem, ela consiste basicamente na presença de alguns discos, onde obrigatoriamente devem possuir diâmetros diferentes, né, no mínimo 3 discos, e deve possuir 3 barras, ou seja, 3 sequências, onde a gente vai utilizar uma aqui, como vocês podem observar, a segunda aqui e a terceira aqui. Observando que nesses 3 pinos, uma vai servir como uma variável auxiliar. A primeira é onde sai, ou seja, tem a partida dos discos, né, que obrigatoriamente ou não devem estar ordenados ou desordenados, mas a principal utilidade é eles estarem desordenados, onde no terceiro pino, independente se vai ser o segundo aqui ou o terceiro, eles devem estar todos ordenados da maior base para a menor base. Então, a gente vai utilizar o algoritmo aqui presente no Visual Prolog da seguinte maneira. Eu comentei para ficar melhor, né, a abstração dos trechos. Então a gente vai ter duas classes principais, a MainPro, onde tem a presença do código, praticamente todas as funções, como vocês podem observarem aqui, ó, certo? E o MainCL. Então vamos por parte, o que vai estar composto no MainCL e o que vai estar composto na classe MainPro, né? O MainCL, ele funciona basicamente como uma partida, ele vai dar início ao nosso programa, né? Que no nosso caso vocês podem observar é uma ideia bastante simples e interativa, que lembra bastante outras, como por exemplo uma ideia do Visual Basic, né? Porque ele também proporciona você interagir criando janelas aqui, o nome já diz, né? Visual Prolog. Então ela é bem interativa. Então, como vocês podem observar aqui, ó, a nomenclatura aqui dessa classe inf, por exemplo, ela faz o que? Ela vai dar início aos predicados, né? Vai criar nossas classes. Em seguida, ela cria a nossa assinatura de dar início e define essa assinatura. Então, essa aqui é a parte que vai dar, digamos que a nossa partida. Mas indo para a classe principal, que é onde tem os nossos trechos de códigos, vamos para a explicação. Temos aqui os parâmetros obrigatórios, né, do nosso trecho de código da Visual Prolog, que é a classe de implementação principal, a main. E embaixo a gente vai classificar qual o nome da nossa classe. No nosso caso aqui é main, certo? Então a gente vai passar a constante da versão e o nome do algoritmo, main e a constante, certo? Vamos definir o nome e a versão do algoritmo, que essas informações podem ser utilizadas em tempo de execução, que é essas duas, como vocês podem ver, a classe name e a classe version. E aí define os domínios do problema, que vem logo embaixo aqui, ó. Essas são as classes, né? No caso vai ser a classe name e a classe version. E os domínios, que no caso vai ser a coluna que define a quantidade de barras que teremos, que no nosso caso vão ser 3, que é similar à figura que foi demonstrada anteriormente, né? Que a Torre de Hanoi é constituída basicamente, né, de vários discos e de 3 barras obrigatórias, onde esses discos devem ser ordenados sempre do maior para o menor, utilizando uma barra como uma variável auxiliar, como eu falei anteriormente. Então a coluna é o domínio que define a quantidade e quantos discos podem ser distribuídos, que no nosso caso vai ser de 1 em 1, utilizando sempre uma barra como variável auxiliar. Aí depois a gente vai definir a função Hanoi, que recebe o número de discos, que no nosso caso aqui serão 3 discos, mas na imagem lá a gente trabalha com 4 discos, eu coloquei só como finalidade didática. A gente vê o funcionamento de uma torre de Hanoi como na prática é, certo? E o nosso algoritmo ele vai mostrar a estrutura, nomeando como se fossem ponteiros, certo? O que é que acontece? Qual é a lógica? Então ele vai fazer o que? Vai mover para a esquerda, vai mover para o centro, vai mover para o direito. Então tudo isso vai ser demonstrado na hora que eu for compilar aqui o nosso trecho de código, certo? E aí depois o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Após definir, né, qual é a função que recebe o número de discos que vão ser movidos para cada barra,
a gente vai dizer qual a mensagem que deve ser exibida, né? Ah, ele moveu, então o que é que ele diz? Então a gente vai passar os trechos. Então ele moveu para a esquerda, ele moveu para o centro, ou moveu para a direita. Então a gente vai... é como se os ponteiros apontassem e ele fosse ditando os trechos de código. Ó, ele fez isso. Pegou um disco maior, moveu para a direita. Pegou um disco menor, moveu para a esquerda. Que é no caso do nosso exemplo aqui. Ó. Observem, ele pega um disco, utilizou a variável como auxiliar e vai ordenando. Ó. Quando ele encontra que o menor está no topo, o que é que ele vai fazer? Pega o da base, que é o maior, e troca. Ó. Como vocês podem observar na nossa figura. Assim que finaliza, o problema de quebra-cabeça, assim como é considerada a torre de Hanoi, aí está resolvida. Mas aí voltando para o nosso código, o que é que acontece? Após a gente definir as mensagens, que é esquerda, centro e direita, a gente vai definir o predicado, né, que move e é composto pelos discos, que são a coluna A, B e C, que no caso são 3. Então, enumerando da esquerda para a direita, será a primeira A segunda B e a segunda coluna, a coluna C. Certo? Então, vamos lá. Ele move os discos, né? Como vocês podem ver, a classe de predicados, como foi explicado anteriormente, né? A linguagem Visual Prolog, ela utiliza o paradigma lógico, né? Então a gente precisa passar as nossas classes com os domínios e quais são os predicados que ela será analisada, né? Então, após passar esses predicados, a gente vem aqui, ó, iniciar a movimentação a partir do disco 0, que é o primeiro, e segue a lógica de resolução do problema. Então, N vai partir para as colunas A, B e C, e sempre iterando, né? N-1 até que ele observe se o menor disco está no topo e o maior disco está na base. Ele faz a comparação, vê se realmente está certo e aí finaliza o quebra-cabeça. Aí embaixo a gente tem a última função, que é a classe RAM, que ele vai rodar e vai iniciar a resolução da torre de Hanoi para os 4 discos. Então o que é que acontece? Ele é finalizado, executa a função RAM e o programa é finalizado. Então vamos compilar agora, né, na prática para ver o que é que ele exibe. Vamos lá. Ele dá essa mensagenzinha porque eu estou utilizando uma licença free, certo? E aí, ó, ele já mostra o trecho do código que fez a ordenação. O que é que ele fez? Ele pegou, ó, move um disco da coluna da esquerda para a coluna do centro. Seguindo a lógica, ele pegou da esquerda, moveu para a direita, pegou do centro, moveu para a direita, pegou da esquerda, moveu para do centro, o da direita moveu para a esquerda, o da direita para o centro, e assim por diante, como vocês podem ver. Ele vai seguindo a lógica de numeração, sempre observando se o maior está na base e o menor no topo. Caso não, ele realiza todas as trocas que são necessárias até que o problema seja resolvido, seguindo a lógica dessa figura aqui. Então, basicamente, nosso exemplo é esse, né? Vocês viram aí a compilação, viram o exemplo rodando, e o trecho de código é bastante simples, aí como foi explicado e vocês observaram. E é isso. Obrigado.